Graça e paz, família, Vibene. Amém, família? Amém? Graças a Deus. Que dia bonito, né, irmãos? Amém? Dia bonito ou dia feio? Dia bonito, né? Esse é o dia que fez o Senhor. Por isso nós nos alegramos nele. Nós estamos felizes, né, pela graça, pela misericórdia de Deus, pela bondade do Senhor sendo derramada na nossa vida. Amém? Vamos estudar Neemias 7 e Neemias 8. Ore a Deus e peça ao Espírito Santo de Deus que te ensine. Foi isso que o povo aqui fez, que nós acabamos de ler. Muito obrigado, querido Deus, porque estamos aqui, Deus, muitos anos depois que esse texto foi escrito, reunidos como igreja para ler a palavra e agora buscar entendimento, buscar conhecimento. Espírito Santo de Deus, o Senhor que inspirou homens para nos escrever esta palavra, nós pedimos agora a ajuda do mesmo Espírito que nos ajude a compreender e a sair daqui edificados. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço, porque a tua palavra é a verdade, e nela nós podemos sustentar a nossa vida. Mais uma vez eu te agradeço, te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e pedimos a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, igreja abençoada. Deus abençoe seu coração. O que é que nós estamos vendo, irmãos, neste texto, para os irmãos que acompanham o estudo conosco? Estamos vendo que depois que se terminou a obra de reconstrução do muro e das portas de Jerusalém, Neemias toma aqui a atitude de nomear 2 homens. E como nós dissemos, irmãos, a forma como Neemias está agindo neste momento da reconstrução de Jerusalém, ensina-nos a viver com Deus, ensina-nos a ser obreiros, ensina-nos a tocar a nossa vida. E aqui nós encontramos mais uma vez, ele escolhe 2 homens com a finalidade desses homens guardarem as portas de Jerusalém, os muros, para que o que tivesse dentro do muro ficasse protegido e que ninguém de fora pudesse entrar e invadir. Os irmãos estão vendo que essa reconstrução teve muito impedimento, durou 70 a 100 anos para se concluir. E agora ele toma essa iniciativa. A Bíblia diz assim: depois que o muro foi reedificado e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, ele fala: nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da cidadela de Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então, igreja, ele nomeou esses 2 homens, obrigado, irmão Anderson, e de cara ele fala que nomeou um que era irmão dele, Anani, e nomeou esse outro, Ananias, e diz por quê? Porque era um homem fiel, irmãos, e temente a Deus, mais do que os outros. E esse Anani, que ele chama de irmão dele, a Bíblia fala sobre ele, e por incrível que pareça, talvez ninguém se deu conta, esse Anani é o responsável, na verdade, pelas histórias e o que acontece no livro de Esdras, porque em Neemias capítulo 1, ele diz assim, olha, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu assentado na fortaleza de Suzã, olha bem, veio Anani, um de meus irmãos, e com ele alguns de Judá, e então ele pergunta, como estão os judeus e a cidade de Jerusalém? Aí esse Anani diz para ele, olha, está uma vergonha, porque o povo lá está sendo impedido de construir, está uma luta, uma guerra, né, uma luta. Então, irmãos, esse Anani é o mesmo de cá do capítulo 7, que ele fala agora que é um de seus irmãos. Na verdade, alguns estudiosos dizem que esse Anani é irmão, como qualquer outro judeu é irmão, mas na verdade não haveria aqui a palavra um de meus irmãos, né? Nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da cidade. Não haveria esta palavra se ele fosse um como todos os outros irmãos, os irmãos como nós chamamos irmãos, não é assim? Existem irmãos e irmãos, né? Você chama todos de irmãos, mas na verdade é preciso fazer essa diferença. Por que ele chama aqui, nomeia Anani, meu irmão? Não é assim? Anani, meu irmão, ele diz aqui. E cá no capítulo 1 de Neemias, ele fala assim, veio Anani, um de meus irmãos. Está vendo aqui a diferença? Um de meus irmãos, e cá é meu irmão. Se ele fosse dizer assim,
ele teria que dizer de Ananias também, porque ele era um judeu zeloso, governador da cidadela, né, em Jerusalém, esse Ananias. Então ele faz essa separação, que Anani é seu irmão e Ananias é simplesmente, né, um camarada governador. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então nós já podemos aprender com ele, irmãos, que ele nomeia 2 pessoas para guardar a cidade, para guardar o que Deus havia feito. O que Deus havia feito? Ajudado eles a reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Agora ele coloca a guarda, ele fala que nomeou eles, né, para guardar, né. Então a gente precisa entender que é preciso nomear pessoas para trabalhar, irmão, mas não pode sair nomeando qualquer um. Toda vez que a gente nomeia qualquer um, a gente quebra a cara. Agora, a gente tem que saber escolher para nomear, tem que ser temente a Deus, tem que ser, e aqui diz assim, era fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então a gente está, aqui na igreja nós estamos aprendendo a fazer isso, a nomear pessoas assim, para não ter problema depois, porque se a gente nomeia de qualquer maneira, nós vamos ter problema, né? Então ele faz isso, irmãos, e guarda essa forma como ele nomeou, porque é importante para nós. E o texto vai mostrar, logo em seguida, o próximo assunto nesse texto, ele mostra como Deus tocou no coração dele, para ele poder registrar a genealogia das pessoas que retornaram para Jerusalém depois de Babilônia, depois da escravidão, né, e do exílio na Babilônia. E esse texto, irmãos, está igualzinho cá em Esdras, então é por isso que eu não li ele com você. Se você for notar o livro de Esdras, quando vai trazer os nomes, é a mesma coisa. Os que vieram com Zorobabel, Jesuas, Neemias, é a mesma coisa que você vai encontrar aqui, olha. Os que vieram, está vendo, versículo 7, Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, e vai trazer a lista toda, e vai terminar igualzinho Esdras. O Neemias vai terminar assim, Neemias 7, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os serviram no templo, e todo Israel habitava em suas cidades. E o Esdras 2 vai terminar assim, de maneira que não se podia distinguir, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo habitavam nas suas cidades, como também todo Israel na sua cidade. Mesma coisa, não muda nada, é só uma lista detalhada daqueles que voltaram para reconstruir a cidade, amém, queridos? Mas vale guardar que ele escolhe 2 homens de confiança, 2 homens de fé, e mais fé do que os outros, para que aqueles homens então cuidassem de guardar a cidade. Ele chega até a dizer, irmãos, olha, verso 3, não se abra as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, ou seja, não abre as portas de Jerusalém, enquanto não tiver sol já, aquecendo a cidade, ou seja, enquanto estiver claro, isso por causa dos inimigos, tá, irmãos? Enquanto os guardas ainda estão ali, até que fechem as portas, se tranquem, e ponham guarda dos moradores de Jerusalém, cada um de frente da sua casa, põe a guarda, tá vendo? Então ele nomeou esses 2 para liderar um sistema de vigilância, para que se fosse guardado a obra que Deus havia feito, que era a obra de reconstrução da cidade. Amém, queridos? Até aí, lição para nós. E o que vai dizer o capítulo 8? Capítulo 8 mostrou para nós, irmãos, um detalhe, que o povo pede a Esdras para ler o livro da lei. Talvez os irmãos não notaram, e talvez alguns pensem assim, que aquilo foi um ato de Neemias, um ato de algum sacerdote, de algum levita. Não, irmãos, olha o que diz Esdras, ou melhor, Neemias 8, 1. Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, olha bem, todo o povo se juntou como um só homem. O povo se juntou, irmão, sim, juntou todo mundo e ficou como se fosse um, quer dizer assim, na praça, diante da porta das águas, e eles disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado. Então, irmãos, outra lição para nós, não partiu do pastor, não partiu do líder, não partiu de Esdras, não partiu de Neemias que escreve o livro, partiu do povo de Jerusalém, e eles se juntaram como um só. O que é um só? É como se juntasse a igreja inteira e falasse, pastor, traga a lei, a Bíblia, e leia para nós. Hein? Igreja pede a gente de tudo, irmãos. Igreja pede churrasco, igreja pede folga, porque tem culto demais, né? Igreja pede para diminuir o tempo de culto, igreja pede tudo, mas eu nunca vi uma igreja falando igual isso aqui, olha,
pastor, junta, traz para nós a Bíblia e lê. Vocês notaram quanto ensinamento tem? Deus está falando no seu coração, ô irmão, está falando? Veja, irmãos, não foi o líder. Eu repito a leitura: juntaram como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Mais embaixo vai dizer, irmãos, e mostrar para nós, que isso acabou provocando um reavivamento, porque depois da leitura, o povo adorou a Deus, o povo chorou, o povo foi quebrantado, e foi preciso chegar perto deles e explicar o livro que estava sendo lido, e depois falar para eles: não chora, para de chorar, hoje é dia de alegria, é dia de festa, porque a Bíblia foi lida. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela tem dois efeitos no coração da gente: ela nos alegra ou ela nos cobra. A Bíblia faz duas coisas, irmão: te alegra ou te faz chorar e quebrantar. Se não fizer nada disso, você perdeu o teu tempo. Se você veio aqui hoje e a Bíblia não te falar nada que te alegra ou que te cobra mudança de vida, você perdeu o teu tempo. Porque Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra, ela é como uma espada de dois gumes. É uma espada que corta de um lado e do outro. E ela penetra até o mais íntimo do homem, separando osso, medula, espírito, alma e corpo. E ela é apta para discernir todas as intenções do coração. Então a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia, ela prospera naquilo que ela foi enviada. E ela é para machucar a gente, porque ela é uma espada. Tem outro texto que diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. E eu brinco, não é a mampenha ali, mãe do Ageu, é a rocha. O que é um martelo? Quem aqui foi bater um martelo no prego e errou e acertou o dedo? Levanta a mão, não tenha vergonha, eu já fiz. E vou ser sincero, acertar o seu dedo foi algo que você ficou alegre? Ah, que coisa boa, ai, que legal. Doeu, machucou? Então a Bíblia acabou de dizer para nós que ela é como uma espada de dois gumes e machuca. Espada só machuca, irmãos. E acabou de dizer que ela é um martelo, só machuca. E quer dizer que ele é um martelo que quebra a pedra. Eu perguntei se o martelo já bateu no dedo, o irmão Joaquim mostrou para a testa. Eu acho que eu entendi que bateu na sua testa. Então tá vendo, irmão? Mas ninguém que acerta o próprio corpo com o martelo vai dizer: ai, que coisa legalzinha. Então, irmão, se você veio aqui hoje pensando que a palavra é um doce, você lembra lá no livro do profeta, das profecias, que vai dizer que mandou ele comer o livro, e quando ele comeu o livro, na boca, o livro foi igual o quê? Igual um mel. Mas quando ele engoliu, caiu cá, foi igual o quê? O fel. Eu já pus fel na boca. Menino, minha mãe picou o frango lá e punha o fel de lado, eu meti o dedo lá e pus na boca. Alguém já pôs o fel na boca? Eu pus uma vez. Compra um frango vivo lá um dia, mata e tira o fel, estoura ele, pinga no dedo e põe. Amarga feito um trem doido. Então, irmãos, olha, não espera que a Bíblia foi escrita para você sair daí dando pulo de alegria. Não, irmãos. É como um martelo que quebra a pedra, machuca. É como uma espada de dois gumes que corta de um lado do outro. Espada é violenta, é violência, é para machucar. E depois vai dizer, aquele livrinho lá era doce na boca e amarga por dentro. A palavra de Deus é assim, irmão. Quando você está comendo ela ali assim, ai que tem gostoso. Mas quando ela entra e você começa a ruminar, igual o boi que come, e depois põe para fora e come outra vez, e põe para fora, ruminando, você começa a ruminar a palavra, você come ela, e joga ela para cá, e come outra vez, vai comendo, você vai ver que ela te machuca, ela te fere, ela começa a dizer, está errado, ela começa a dizer, você está ruim. Aí você já pensava que você era muito crente, que você jejuava uma vez por semana, você achava que era muito crente, que você obedece todo mundo, as leis, o pastor, você achava que é muito crente, que você já leu a Bíblia várias vezes e está lendo ela mais uma vez, você achava que é muito crente, que você não perde um culto, aí vem a palavra de Deus e te diz, você está ruim, vai lá e perdoa aquela pessoa, vai lá e ama, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. A palavra de Deus é isso, irmãos. Então você vai ver que isso vai acontecer aqui, esse avivamento,
mas a gente nota, irmãos, algum procedimento aqui que serve para a nossa vida. E o primeiro deles é: o povo disse assim, Esdras, que era escriba, escriba é aquele que escrevia a Bíblia, que era manual, era escrito, ele era um escritor da Bíblia, chamou Esdras, e ele era sacerdote também, disse: Esdras, traz o livro da lei. E a Bíblia vai dizer, irmãos, uma coisa, que aí começa esse avivamento, eles começam a entender, porque foi explicado, mas diz também, irmãos, uma coisa: quanto tempo Esdras leu no livro? Quem notou aqui quanto tempo? Irmão, ele leu aqui, diz o verso 3, leu nela na frente da praça, diante das portas das águas, desde o início da manhã até o meio-dia. Vamos lá que o dia começa às 7, é 7? 6, não é? Então leu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Leu 6 horas. Eu vou ser sincero, irmão, quando eu leio 2 capítulos aqui na igreja, tem gente que não aguenta aqui na quinta-feira. 2 capítulos. Eles leram no livro da lei, desde as 6 da manhã até por volta do meio-dia, vamos dizer assim. Isso se eles forem igual nós, que 6 horas para nós é de manhã, mas para aquele povo mais antigo, de manhã era 4, hein? É, exatamente, né? O dia começava muito cedo para aquele povo, hein? Não, isso aí, eu estou agora só no tempo que leu, porque até agora é só o tempo, uma média de 6 horas, mas eles leram e o povo não estava sentado, igual você está, e nem tinha ar-condicionado ligado, o povo estava de pé, desde de manhã até o meio-dia, e ele estava mais ou menos igual eu aqui, porque lá diz que foi construído, verso 4, um púlpito para ele subir e falar. Aqui está até dizendo que ele ficou mais alto que o povo e tal. É por isso que a gente tem alguns costumes, irmão, de quando lê a Bíblia, todo mundo fica de pé, porque aqui eles ficam de pé, né? Mas tem gente que não fica de pé nem por reza brava, nem por reza brava o povo fica de pé, e acha que não tem nada a ver, né? Amém, quem acha que não tem, não tem. Você está entendendo, irmãos? É mais ou menos isso, fizeram um púlpito, ele ficou de pé, e o tempo, irmãos, foi muito tempo que eles ficaram de pé. É outras lições que eu queria parar nelas com você. Leram desde a manhã até o meio-dia. E no final dessa leitura, irmãos, a Bíblia diz que o povo adorou ao Senhor, depois o povo louvou, depois o povo chorou também. Muita coisa aconteceu. Mas vocês notaram uma coisa? Que foi o povo que pediu esse culto. Oh, mas como eu sonho do povo falar: ô pastor, vamos fazer um outro culto para ficar o dia inteiro aqui na igreja igual a gente ficava, lembra que a gente ficava, né? Agora só até meio-dia seguindo a nossa convenção, porque nós seguimos eles. Ah, queridos, a gente fica orando para reavivamento, não fica? A gente fica orando: oh Deus, aviva a tua igreja, né? Eu tenho um irmão nosso que gosta de pedir o reavivamento, né? Não sei se vocês sabem, mas não adianta, o avivamento não vem por oração. O avivamento vem, irmãos, assim, eu até coloquei ele mais para frente. O avivamento vem, está vendo? O povo demonstrou que estava começando o reavivamento. O reavivamento vem, jejuíno vem, irmãos, quando o povo pede Bíblia. Não é quando o povo pede mais louvor, não é quando o povo pede mais isso, mais aquilo. O reavivamento vem quando o povo pede: dá-nos Bíblia, pastor, nós queremos Bíblia. Vamos ler Bíblia, pastor, lê conosco a Bíblia. Não adianta, irmãos. Os reavivamentos que tiveram no passado foi exatamente quando o povo voltou para a Bíblia. E olha que aqui aconteceu exatamente o que se espera. O povo pediu Bíblia e depois a Bíblia foi explicada. O que é explicar a Bíblia? Estudo bíblico, do jeito que a gente faz, Bíblia. Mas ainda tem mais um detalhe que eu não escrevi em lugar nenhum, mas eu quero falar com vocês. O povo pediu para Esdras ler o quê? A Torá, o livro da lei. E sabe o que é o livro da lei? Não são os salmos bonitinhos, não são as profecias bonitinhas, e nem é o Novo Testamento bonitinho. O livro da lei é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esse é o Pentateuco, o livro da lei, a Torá. O judeu tem a Torá
e tem a Taná, que é a Bíblia, Velho Testamento, todo igual nós temos. E a Taná, dentro da Taná tem a Torá, que é os 5 livros da lei, igual nós temos Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Irmãos, que livro que eles leram? Não adianta, irmão, não adianta. Enquanto o povo não pedir Bíblia, não vai haver reavivamento. Enquanto o culto de estudo bíblico não for o culto mais cheio da igreja, enquanto esse culto aqui não couber de gente, nós tiver que fazer 2 cultos, enquanto a EBD não couber de gente, nós ter que ir para fora ali para fazer a EBD, nós vamos ter oba-oba, pulação, agitação, choradeira, porque o povo aqui chorou. O povo chorou. E você viu que chorou e foi preciso falar, não chora! Não é para chorar, é para alegrar. Hoje é dia de festa, foi lida a Torá, e a Torá foi explicada. Agora a gente entende, então não chora, gente. É para alegrar. Viu, irmão, como é que a gente faz o caminho errado? E o alegrar aqui foi o quê? Fazer churrasco, mata o animal, come, convida o vizinho, distribui comida com quem não tem, mas é dia de alegrar. Entendeu, irmãos? Como é que as coisas fluem e acontecem? É por isso, irmãos, que eu peço a Deus uma coisa: ó Senhor, nunca me deixa perder o prazer pela Bíblia. Ai, como é bom, irmãos, ler a Bíblia, de manhã, de tarde, de noite, riscar ela toda. Como é bom estar dentro do carro lendo a Bíblia. Ai, que maravilha. Como é bom querer ler, mesmo que seja o Velho Testamento, mesmo que seja a lei. Acabei de ler Jó todinho, que coisa boa. Já li tantas vezes o livro de Jó, mas li mais uma vez, como é bom. E eu peço a Deus, Deus, por favor, me tira o gosto por música, me tira o gosto por arroz, me tira o gosto por carne. E olha que eu estou fazendo uma coisa, já falei para os irmãos, um compromisso meu com Deus. Estou completando 1 mês, sábado, sem comer carne, para a honra e glória do Senhor, sem comer carne. Você consegue ficar 1 mês sem comer carne? Fiz um propósito diante de Deus, espiritual e pela saúde. E como está sendo bom, irmão, sábado que vem termina. Oh, que maravilha, é tão bom, querido, quando você fala, Deus, tira o gosto pela carne, Deus, tira o gosto por isso, tira o gosto pela internet, tira o gosto por tudo, mas não me tira o gosto pela Bíblia Sagrada, Bíblia. Ah, querido, enquanto a gente tiver esse amor, esse prazer de pegar uma palavra, peraí, isso eu não entendi, peraí, isso está meio estranho, ir lá e pegar mais uma Bíblia, mais outra, e não se conformar e buscar mais. Ô, querido, reavivamento só vem. É por isso que quando alguém fica pedindo reavivamento para a igreja, eu fico um pouco meio assim, sei lá, não é assim. Só vai vir no dia que o povo querer abrir Bíblia, e o povo não cochilar na hora da leitura da Bíblia, e querer ler mais e mais e mais. É assim que acontece, sempre foi. Agora, tirando isso, irmãos, a gente meter aqui um louvor bacana, agitado, e a gente pular, estribuchar, e chorar também, não é reavivamento. É necessário, irmãos, Bíblia, palavra, é isso que nós vimos aqui, porque o efeito da Bíblia é aquele que eu disse, penetra no teu coração, você não conforma com a tua vida, quer mudar, então a palavra é daí que vem o reavivamento, não tem outra forma. Então o povo presenciou, o povo viveu isso, irmãos. E aí, o que acontece? Então, em seguida, eles vão orientar, não chora, este dia é um dia consagrado, verso 9, disse o finalzinho do verso 9, pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Já imaginou, né, Esdras lá lendo o livro da lei, que era a Torá, não importa, talvez ele estava lá em Êxodo, Deuteronômio, por exemplo, falando da lei, e contando aquela história, e o povo chorando, irmão, não era porque tinha um louvor agitado, não é porque tinha um louvor tocando a emoção, simplesmente estava lendo a Bíblia, lendo a Torá, e o povo chorava. Ah, Deus, em nome de Jesus, me permita ver nesta igreja o povo chorando na hora que eu estou lendo a Bíblia. É isso. É isso, querido. Já imaginou a gente lendo aqui, o povo... O que estava acontecendo que o povo chorava ao ler a Bíblia? Pode ter pensado, ouço Deus, o que nós fizemos até agora? Não é assim que diz, o que é isso? Não, até agora, irmãos, não disse para você, que se você veio aqui hoje, e a palavra não te falar nada, você perdeu o teu tempo, é isso que eu disse. O que eles pensavam que levou ele a chorar? Porque veja bem, irmãos, o versículo 9, o que diz no finalzinho,
né? Aí Neemias, junto com Esdras e os sacerdotes, que ensinavam o povo, começaram a dizer para eles: olha, gente, este é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis e choreis. E diz: pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então, irmãos, eles não choravam porque tinha pregação, eles choraram porque estavam ouvindo as palavras da lei. Então as palavras da lei entrou como uma espada de dois gumes no coração deles, entrou como um martelo que esmiuça a penha. As palavras da lei, irmãos, que entrou na boquinha deles e fez eles louvar e adorar. Volta para o versículo 6 para você ver o que aconteceu quando eles pegaram a lei e colocaram só na boca. Versículo 6 assim: Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, e levantando as mãos, então o povo se inclinava a adorar ao Senhor com o rosto em terra. E isto aí, levantar a mão, inclinar e adorar com o rosto no chão, é a palavra que está na boca, é doce igual mel. Mas a sequência da leitura do estudo, porque diz no verso 8 que eles leram e esclareceram, aí eles começam a chorar. Porque quando a palavra, você lê ela da primeira vez, é uma coisa. Quando eu falei, lembra que eu falei? Mas quando você faz igual o boi, mastiga, tá gostoso, tá docinho, rumina e mastiga outra vez, aí você vai ter um outro gosto. É a mesma coisa de uma comida normal. Para e pensa, come um dia uma comida que você gosta e mastiga ela 45 vezes, igual manda a regra. A primeira, tem gente que põe e faz assim, já engole, não é? Mas vai lá, 45 vezes mastiga. Você vai ver que, rapidão, porque já não tem mais o mesmo gosto. Assim, irmãos, é a Bíblia Sagrada. O primeiro gosto é aquele que você pula, grita e adora, aleluia, glória a Deus. Mas dá uma pensadinha mais profunda naquilo. Escuta o escriba, né, o sacerdote esclarecer aquilo um pouco mais. Aí que tem começa a tocar na tua vida diária, na tua comunhão com Deus, na tua maneira de culpar todo mundo, e começa que tem te cobrar, te cobrando, já não é mais o mesmo gosto da primeira mordida, da primeira vez que pôs no paladar. Então, irmãos, aqui foi assim, verso 6, o povo adorou, o povo vibrou, ele levantou a mão, colocou o rosto em terra. Mas cá embaixo no 9, depois que no 8 falou que eles leram, esclareceram e explicaram, o povo desabou a chorar. Por isso que ler o roteiro, irmãos, é muito bom, mas eu tenho uma birra com o roteiro, sabe por quê? Porque tem gente que lê o roteiro só para arriscar e diz que leu. É um mau filho, é um mau esposo, é uma má filha, é uma má esposa, é um mau pai, é um crente hipócrita, mentiroso, mas que vem aqui e mostra que leu o roteiro. Não é assim. Não é assim, está entendendo, querido? A leitura tem que ser lida, explicada, esclarecida, e você entender, para ela te ferir, te machucar e te falar, muda de vida, está ruim, você está muito ruim, e aí é que ela vai ter o efeito que vai durar, que é o efeito que gera esse reavivamento, essa coisa linda que a gente busca e que só a palavra pode fazer no nosso coração, tá bom, querido? Aí em seguida eles são orientados, e aí tem até aquela frase que o povo até gosta dela, né, que está no versículo 10, Neemias então vira e diz para eles, olha, come as gorduras, as doçuras, enviai porções para quem não preparou para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Olha bem, a alegria do Senhor é a vossa força, é a vossa combustível, a alegria do Senhor. O povo estava chorando, e aí Neemias estava explicando para eles, olha, existe um outro lado de Deus que vocês precisam conhecer, né? Existe outro lado, a palavra pega você e te arrebenta, te machuca, mas existe um outro lado de Deus, precisa conhecer, é o lado de se alegrar, porque Deus está falando através da Torá, através da Bíblia, através dos profetas, enfim, Deus está falando, então é hora de se alegrar. E aí é apresentado para o povo essa outra possibilidade. E aí acontece uma coisa, irmãos, que também eu tirei o chapéu. Você pensa que ficou só num dia? A Bíblia vai dizer para nós que, verso 13, no dia seguinte, depois deles terem ficado 6 horas em pé, escutando a lei, ter chorado e ter feito tudo isso, o verso 13 vai dizer que no outro dia, os líderes se ajuntaram e todo o povo, o sacerdote, na presença de Esdras, para estudar a lei. No outro dia eles voltaram, opa, vamos estudar a lei. Gostaram, primeiro dia foram no segundo. E aí eles descobrem que tinha que comemorar a festa dos tabernáculos, que dizia a lei de Deus que eles deviam comemorar, dentro dos princípios. E sabe o que eles fazem, irmão? Olha o versículo 14. É outra coisa que eu queria que Deus te falasse, que Deus, né,
mais uma coisinha que Deus te falasse. Então no segundo dia, verso 13, eles buscam, opa, Esdras, vamos continuar, vamos estudar a lei mais um pouco, tá bom, estranho, né? Bem, aí eles acham, verso 14, que na lei de Moisés estava escrito que eles deviam celebrar a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, né? Fala como deveria ser e tal, buscar ramos de murta, de palmeira, de árvore frondosa, de zambujeiro, de oliveira, cobrir o teto das suas casas, ou o terraço, e entrar naquelas cabanas e viver. Saiba você que até hoje o judeu, em qualquer lugar do mundo que é religioso, ele faz isso. Às vezes ele faz uma cabaninha ali na frente da casa dele. E nos Estados Unidos, como eu morei lá, eles fazem as praças, porque lá é seguro, você vê nas praças. E alguns fazem assim, mora num prédio, faz lá uma cabaninha, numa areazinha que tem do lado de fora. E quando ele não tem isso, ele faz dentro da própria casa, dentro do cômodo da casa. Tira um cômodo, enche desses ramos de cabana, faz como se fosse uma cabana, né, direitinho, compra uma barraca dessa que a gente compra baratinho, e faz a cobertura com ramos, e ali ele vive durante os 7 dias, estudando a Torá, estudando a lei, comendo com a família, falando da história de Israel. É assim, até hoje o judeu faz isso. Mas nota bem então, o que diz o 16? Assim que então eles souberam que tinha que comemorar a festa, e como, o verso 16 fala assim, eles saíram e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no terraço da sua casa, nos seus pátios, no pátio do templo da casa de Deus, na praça das portas, na porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas e nelas habitavam. Irmão, o que aqui está dizendo para nós? É que tão logo eles descobriram no segundo dia que tinha uma festa para fazer, eles saíram, buscaram os ramos e comemoraram a festa. Tipo, se Deus mandou, o que nós vamos? Se Deus mandou, nós vamos fazer. O que é isso que você me diz? Essa atitude desse, se Deus mandou, nós vamos fazer. Isso chama o quê? Obediência. Você tem que ser obediente, irmão. Você tem que ser obediente, irmã. Nós temos que ser obedientes. Se Deus está mandando, nós vamos fazer. Não tem esse negócio de, que festa é essa? Nós temos que preparar. Como é que nós vamos fazer? Tem que ir lá pegar ramo, tem que pegar folha de coqueiro, de palmeira. Vamos deixar para o ano que vem? Não, irmão. Se Deus mandou, nós vamos fazer. Se é para fazer, vamos fazer agora. Vamos sair então, e saíram e fizeram. Você está entendendo, irmão, quanto ensinamento para mim e para você esses 2 capítulos têm? Meu Deus, a Bíblia é muito boa. Mas o problema é que se a gente não faz assim, a gente perde o melhor de Deus, que é as bênçãos que Ele tem para nós. Viu? Que maravilha? Vamos pensar então agora nesse capítulo 8. Parte do povo o desejo de que fosse lido o livro da lei. 5 capítulos. Partiu do povo. Esdras veio, eles fizeram para ele um púlpito. Ô irmão, esse púlpito não foi comprado não. Esse altarzinho, né, para ele ler. Não foi comprado, irmãos, eles não mandaram lá, igual nós fizemos aqui para comprar isso aqui, né, que foi lá e... Não, irmão, eles foram atrás para fazer, eles construíram aquilo, para ele ler. E quando ele estava lá mais alto que o povo lendo, né, na altura ali, foi explicado, foi falado, o povo todo estava de pé, ninguém, vamos alugar uma tenda, vamos alugar cadeira. Ninguém chegou, pastor, esse banco da igreja é tão duro, pastor, compra para nós, manda para a almofada ali, pastor, é tão bom. Não, irmão, não, lá era 6 horas de bambu riado, e o povo estava nem aí para banco. Olha para você ver que tanta coisa. Pediram para ser lido, quando foi para ler, fizeram o púlpito para ele, quando ele foi ler, ele desceu o pau, leu 6 horas, e o povo ficou de pé ouvindo. Ao final louvaram, adoraram, foi explicado, eles choraram, aí explicou que eles não deviam chorar, eles aceitaram, e no outro dia, Esdras, traz o livro da lei, vamos estudar. Esdras chega e eles descobrem que tinha uma festa para comemorar, eles não tinham comemorado, e eles entenderam e saíram. A Bíblia relata que então eles foram e celebraram a festa, 7 dias de festa, não foi um dia, foi 7, vivendo em cabana e celebrando, né? E a Bíblia ainda termina dizendo que dia após dia, do primeiro ao último dia, Esdras leu no livro da lei.
Para quem pensava que só foi um dia, foi 2, todos os dias da festa, dia após dia, até o último dia. Então, irmãos, é assim que funciona, é assim que Deus quer, é assim que Deus espera, é assim que a gente deve fazer. E é assim que a gente tem que gostar, a gente tem que amar, né? Um dia eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui, vou pegar vocês de surpresa, mas só vou avisar que nós vamos fazer. Para no dia que acontecer, você falar, o pastor falou, dia 9 de fevereiro, hoje é 9, né? 9 de fevereiro, o pastor avisou. Vou chegar aqui um dia, nós não vamos ter um louvor tocado nem cantado. Nós vamos chorar na presença de Deus sem isso. Nós vamos chorar na presença de Deus com leitura de Bíblia. Nós vamos honrar a santa e gloriosa palavra de Deus. Nós vamos honrar a Torá, o livro da lei. Vamos honrar, porque a gente precisa, irmãos, ter amor por aquilo que precisa a gente ter amor, que é a Bíblia Sagrada. Eu costumava dizer aqui, vou dizer, o que passar de Bíblia aqui neste culto e em qualquer outro culto, é pura enrolação e enganação. Porque o único compromisso de Deus é com a Bíblia. Esse tempo da gente vir aqui, ligar instrumento, dar show, cantar e berrar e gritar, isso é enganação, principalmente se o que a gente cantar não tiver Bíblia. Um dia eu disse para uma missionária, né, para uma amiga do coração nosso, que ela usava muita frase assim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu falei, Deus não tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com a palavra dEle, de fazê-la cumprir. Então Deus cumpre a palavra. E a gente pensa que Deus tem compromisso com a gente. Nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com a palavra. Se eu vivo a palavra, Ele vai cumprir a palavra comigo. Se eu não vivo a palavra, já era. Deus não tem compromisso comigo não, querido. Deus não firmou contrato nenhum com o ser humano, nenhum dos seus anjos. Ele tem compromisso com a palavra. Isso aqui, Ele zela por cumprir, não é assim, irmãos? O Senhor zela por cumprir a palavra. Então a gente tem que entender, irmão, o que passar de Bíblia é enrolação, é encheção de linguiça. E a gente gosta de uma encheção de linguiça, não gosta, irmão? A gente gosta. Então eu vou chegar um dia aqui, prepara o teu coração, vou orar. Vai chegar um domingo aqui e nós vamos, irmãos, esquece desse trem de tocar, esse trem de cantar. Vamos honrar a palavra de Deus, vamos lê-la, vamos explicar, vamos adorar a Deus pela sua palavra, porque é isso que Deus espera de nós. Amém, queridos? Amém, é isso que funciona. A gente vê que é assim que funciona, tá bom? Então o povo termina celebrando a festa, mas com esses ensinamentos para nós. Podemos aplicar então da seguinte maneira, irmãos: líderes devem escolher líderes que são fiéis e de confiança para guardarem a obra do Senhor. Eu que lidero, você que lidera, precisamos aprender a escolher líderes que são líderes de confiança e líderes de fé, para eles guardarem a obra de Deus, para eles guardarem as ovelhas que Deus nos deu, para eles guardarem as coisas de Deus, para eles zelarem pelas coisas de Deus. Tem que ter duas características: ser de confiança e ter muita fé, porque aqui na verdade no capítulo 7 não diz só que era temente e ele tinha fé, não. Aqui vai dizer para nós no capítulo 7 que ele escolheu Anani, seu irmão, e Ananias, maioral da cidade sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muito. Não era só temente a Deus, ele destacava, ele era mais. Então, irmãos, recebe a graça de Deus na tua vida, entenda que eu preciso aprender, nós precisamos aprender a escolher líderes que são mais tementes a Deus do que muitos. Se a gente escolhe menos temente, nós vamos arrumar encrenca. Você sabia que quando a gente escolhe um líder que não é mais temente a Deus, a gente mata esse líder? Eu tenho aprendido, já matei alguns líderes aqui, não vou matar mais. Porque se a gente confia em pessoa que não é temente a Deus, nós estamos pondo essa pessoa, irmão, na frente da batalha para lutar com o capeta. Eu tenho muita dó, porque a gente aprendeu a fazer errado e faz errado. Irmão, colocar uma pessoa que não é temente a Deus para fazer algo, nós estamos colocando essa pessoa para morrer. Igualzinho Davi fez com Urias. Colocou Urias lá na frente da batalha para ele morrer. Então eu estou aprendendo. Parece que é duro quando a gente
a gente ser mais rigoroso com o irmão, com a irmã que vai trabalhar. Não, irmão, o irmão pode até ficar com raiva, mas isso é ser bom para ele. Então, veja bem, ele escolheu o homem mais temente, a gente precisa orar a Deus e aprender. Então, irmãos líderes, vão fazer isso e precisa fazer. E por fim, outra aplicação é essa do capítulo 8, que o reavivamento genuíno só nasce depois de ouvir a palavra, e ouvir muito, e depois assumir um compromisso e disposição de servir a Deus, porque o povo ouviu muito, e depois quando descobriu o que tinha a fazer, o povo pegou e fez. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, depois de um culto, depois de um estudo, pega alguma coisa e põe em prática. É isso que eles fizeram, ouviram, quebrantaram, e depois falou, povo, então vou fazer isso. Então vamos lá pegar as cabanas e vamos fazer. Amém, queridos? Amém? Vamos orar então? Ora por nós, Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada. Muito obrigado, Pai querido, eu te louvo, te agradeço. Obrigado, Senhor, por esse dia abençoado, pela Tua palavra, pela necessidade que temos de aprender a palavra do Senhor. Te agradeço, peço que o Senhor nos abençoe no restante desta semana e nos ajude a colocar em prática os ensinamentos da Tua palavra. Muito obrigado, Deus. É a nossa oração a Ti, de agradecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço ao Senhor também, pela minha vida de casado, o Senhor continua abençoando, nos unindo cada vez mais, com propósito na Tua obra. Obrigado, Deus, pelos milagres que o Senhor tem operado. Obrigado, Deus, por nós compartilharmos as mesmas visões, mesmos sonhos, mesmos planos. E muito obrigado por tanta bênção derramada durante esses 31 anos, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado pela família que temos, pelas filhas que Te servem, pelos genros que Te servem, pelos netos que Te servem. Ó Deus, este é o maior presente que um casal pode ter, e eu Te agradeço. E que o Senhor possa abençoar a igreja, Pai, com essa bênção também de ter a sua família no altar do Senhor. Mais uma vez, Te louvo, Te agradeço e peço a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querido, Deus abençoe, viu? Ótima semana, em nome de Jesus. Vamos estar juntos domingo, viu? Domingo à noite estaremos juntos, se Deus quiser.